Olá, queridos. A paz eterna nos abençoe. Todos vocês que vão me assistir aí pelo YouTube, pelo Facebook. Bom, quero deixar uma palavra nessa oportunidade. Amém? Vamos aqui trazer uma palavra do Eterno nessa noite. Vamos enviar aqui o link para aquelas pessoas, que estão aí nos grupos. Envio o link. Vou mandar o link aqui para o grupo de Techuvá. Bom, deixa uma palavra aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Bom, vamos lá. 1 Timóteo, dificilmente faço aqui live pelo Facebook, mas quero aproveitar aqui a oportunidade e fazer aqui uma transmissão para aqueles que vão ficar aqui. Enquanto isso, estou mandando os links aqui e convidar os irmãos aí dos grupos a estar aqui comigo aqui essa transmissão. Enfim, vamos lá. O desejo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 em diante. Isso é bom, aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Yeshua, homem. Aqui o texto está falando, Paulo falando a Timóteo e entregando a ele uma palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa oportunidade. Amém? Compartilhe o link, vocês que vão entrar aqui. Deixei o link lá no grupo lá, para os irmãos poderem acessar. Que vocês recebam essa palavra aqui nessa noite. Bom, já mandei para todo mundo que eu tinha que mandar aqui o link. O link está aberto, então você pode enviar para quem você quiser enviar, tá bom? Envia para os amigos, colegas, tá bom? Bom, deixando aqui, vamos lá. O texto agora que eu acabei de ler, Paulo está falando para Timóteo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Quem deseja? Pelo texto que eu li aqui agora, quem deseja que os homens sejam salvos é o Eterno. O Eterno deseja que a sua criação não pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na condenação de ninguém. Ele condenando os injustos, ele é justo, porque ele está fazendo o que é justo. Mas o que Paulo está falando aqui agora é algo muito importante. Deus deseja que os homens sejam salvos. Você não entendeu? Isso existe algo muito profundo. Deus deseja que os homens estejam com Ele no mundo vindouro. Alguns falam na ressurreição, no milênio, no paraíso, e assim vai. Então Deus deseja que os homens sejam salvos. Interessante essa palavra de Paulo aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Mas a problemática é que os homens todos não serão salvos. Por quê? Aqui entra a questão. Porque não encontraram a salvação e não se aplicaram a isso. A salvação é gratuita. Você não paga por ela. Mas o que Deus requer de nós. Eu vou dar um exemplo muito
muito claro aqui. O povo de Israel saiu do Egito. O povo de Israel estava cativo. O povo de Israel era escravo dos egípcios. Não tinha como eles se libertarem. O Eterno ouve, chama Moisés, mas ele está no Monte Horebe e diz: vá, eu te envio a libertar meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. A nação de Israel não tinha condições por si própria sair da terra do Egito. Então Deus manifesta o quê? Sua bondade, sua grandeza, seu poder. E todos sabem o que acontece. Isso nós chamamos de graça. Bondade, favor imerecido. O que o homem não podia fazer, Deus faz, que é libertar. É nítido que tudo está na Bíblia. Toda a história da redenção humana está na Bíblia. Especialmente na história do nosso povo, o povo de Israel. Então aqui é um ponto que eu quero falar aqui. Sair do Egito, não havia condições da própria nação de Israel sair por suas próprias forças. Não teria como eles se libertarem. Eles eram nômades, eles não tinham preparo de guerra, eles eram famílias simples, nômades, enfim. Então por isso precisava de um libertador, alguém que fosse na frente, alguém que fosse o líder. Por isso que Moisés é chamado de Moshiach, libertador. Mas não foi o poder de Moisés, porque Moisés não tinha poder para libertar aquele povo, mas Moisés foi um líder para libertar o povo. Quem manifestou o poder foi Deus, porque Moisés não tinha condições e o povo por si só não tinha condições. O povo não tinha armas, o povo não tinha estrutura, não tinha experiência com guerra, não tinha experiência com nada. Como eu disse, eram pessoas simples, pais de família, pessoas normais, que não tinham preparo, que não tinham experiências, que não tinham condições de por si só saírem do Egito. Aí entra a graça de Deus. A graça de Deus entra no quê? Quando você não pode fazer algo, quando você não tem força, quando você não tem condições, Deus faz em teu favor. Isso é graça. Só que quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Encontrar com o povo no deserto, no Sinai, no Horebe. Para quê? Porque não é só sair do Egito. Não, é sair do Egito e ir para o Sinai. O Sinai fala do quê? O Sinai, ali no deserto, Bemidbar, nós temos aí o Beit Midbar. O Beit, mas a palavra Bemidbar quer dizer no deserto. É uma preposição Beit, Midbar. Midbar, deserto. Dentro da palavra Midbar tem a palavra Davar. Então no deserto foi dado a palavra. Por isso que o quinto livro de Moisés é chamado de Devarim, no singular Davar. Devarim, discursos. Devarim, Pentateuco, 5 livros. O quinto, Devarim, no grego é Deuteronômio. Deuto 2, nomos, lei. Então seria o quê? Os discursos da lei. Então Devarim quer dizer o quê? A pronúncia sendo revisada do quê? Da lei. Então, o que foi falado no deserto, o quê? Davá, palavra, leis, orientações, ordenanças. Então o povo sai do Egito, graça. Saírem do Egito, graça. Eles foram arrancados com mão forte. Os milagres, as pragas que Deus mandou, a última praga dos primogênitos, graça. Porque eles não tinham como sair. Então isso é graça. É o favor imerecido, eles não tinham condições, era impossível. Deus tira. Agora chega no pé do Sinai. Deus se manifesta. Anohi Adonai Elohecha. Eu sou Yahuwah. Eu sou Adonai, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, no pé do Monte Sinai. Eles acabaram de sair, Deus já se manifesta. Eu, Yahuwah, teu Deus, teu poderoso. Elohim, título majestático, poderosíssimo. Então Deus já chega falando quem ele é. Eu, Anohi Adonai Elohecha. Anohi Yahuwah. Anohi o tetragrama. Eu, Criador dos céus e da terra, que sou teu poderoso, que te tirei do Egito.
Eles tinham acabado de sair, eles foram pro pé do Monte Sinai. E ali o Eterno então começa o quê? Fazer aliança. E aqui é o ponto. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas como? Aqui está a questão. Sair do Egito é graça. Ir para o Monte Sinai é o quê? Aliança. Você não será salvo se não tiver aliança com Deus. Não adianta. Para ser salvo, tem que ter aliança. A questão da aliança. Você tem a sua parte de responsabilidades e o Eterno tem a dele. Ele diz, eu vou fazer, eu vou realizar. Você tem o quê? Obedecer isso. É um acordo, é um contrato. Tanto que o povo disse assim, nós aceitamos, nós cumpriremos. Então eles fecharam o quê? Aliança. Então no deserto, no pé do Monte Sinai. Eles ouviram, houve sonhos, houve o Eterno falando. E o Eterno fala com eles. Agora, que já está no pé do Sinai, aceitaram a aliança. Eles têm um deserto até chegar Canaã. Aqui entra a questão. Canaã não foi dado de graça. É aqui que entra a questão. Canaã foi conquistada. O plano de salvação tem a ver, essa mensagem figurada que o povo de Israel deixou para nós, nos mostra a fase desde que você é liberto, quando você sai do mundo, chega a ter uma aliança com Deus e conclui conquistando. A salvação é conquistada. Mas a salvação é pela graça. Tá, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Sabe por que se encaixa? Porque o Mashiach disse lá em Mateus 7:21. Mateus 7:20 ali. Muitos naquele dia hão de me dizer, em teu nome profetizei, curei, fiz milagres. E Yeshua vai falar abertamente. Eu nunca vos conheci, vós que praticais a anomia. No grego, anomia, transgressão da lei. Nomos, lei. Anomia, partícula, esse A é a partícula negativa. Nomos, lei. Sem lei, não lei. Então o que Yeshua está falando? Não vai ser salvo quem viveu sem lei. Simples assim. E no começo ali, no 21, vai dizer o seguinte. Não é o que me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui é condicional. Isso aqui é profético. Isso aqui é fiel. Passa os céus, passa a terra, minhas palavras não vão passar. É condicional, salvação é condicional. Ah, mas Paulo disse assim, mas Yeshua disse isso aqui. Aí você escolhe com quem tu fica. Tu fica com Mateus 7:20 ou você fica com as cartas paulinas. Porque aqui ou é ou não é. Eu não consigo ver o Cristo falando uma coisa e Paulo falando outra. Mateus 7:21, eu vou ler aqui, estou com o texto aberto, e vou ler para vocês entenderem. Confere na Bíblia de cada um aí. Vocês estiverem no YouTube aí depois assistindo. Olha o que está escrito no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vai ser salvo quem? Quem faz a vontade do Pai. Não adianta o que o bispo fala, o que o reverendo fala, o que o PhD fala, o que o teólogo fala, o que o apóstolo A fala, o que o Zé falou, o que o Felipe disse, o que o Beltrano disse. O que está escrito? Só vai ser salvo quem fizer a vontade do Pai que está nos céus. E aqui no versículo 23 está: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, praticais a anomia. Pega o dicionário grego. Anomia. Nomos é lei. Anomia está com a partícula negativa. Pessoas que praticaram o quê? O que é contra a lei. Viveram sem regras, viveram sem limites, viveram do jeito que queriam, sem limites que a lei dá ao homem. Então o ponto que eu quero falar aqui, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas como que os homens vão ser salvos? Por isso que Cristo, o Mashiach, veio pregar o Evangelho. Porque sem conhecimento meu povo perece. Deus deseja que todos vocês sejam salvos. Mas vocês têm que estar fazendo a vontade do Eterno. Eu falo para vocês, foram todas aquelas pessoas que saíram do Egito, que foram salvas e que conquistaram. Salvas foram todas aquelas que saíram, salvas da mão de Faraó. Todas foram.
Nenhuma pereceu ali, da saída. Agora, foram todas que conquistaram? Não, não foram todas que conquistaram. E o que mais pode escandalizar as pessoas é que só 2 pessoas daquele grupo que saiu do Egito foram salvas. Caleb e Josué. Isso fala, idêntico ao que Yeshua fala. Quando diz, são poucos que vão ser salvos, aí Yeshua fala que os poucos serão salvos. E ele vai falar aqui no versículo do capítulo 7, no próprio capítulo 7, da porta estreita. Olha o que está escrito dos 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, versículo 3 do capítulo 7. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Fica nítido, fica claro, que vai ter pessoas que não vão entrar no mundo vindouro porque andaram no caminho largo. E o que é caminho largo? Uma vida sem renúncia, uma vida vivendo de acordo com os seus próprios desejos, suas próprias perspectivas, suas próprias vontades. O caminho estreito é o quê? É o caminho que Deus te diz e te coloca limite. Meu filho, anda por aqui. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. É um caminho que tem limites. É um caminho que traz renúncia. O próprio Mashiach falou, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esse evangelho facilitado que andam pregando aí não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo não é fácil. E quem fala que todos serão salvos vai contradizer o próprio Mashiach, que diz que muitos, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Poucos que acertam com ela. Poucos que acertam. Então, logo depois ele fala dos falsos profetas. O que tem a ver falso profeta com essa narrativa? É aqui que entra a questão. A pregação da salvação vem por quê? Por pessoas. E o profeta é aquele que anuncia, porque a palavra navir, profeta é grego, no hebraico é navi. Navi é o quê? O anunciante, aquele que anuncia. Então por isso que logo depois Yeshua falou para se acautelar dos falsos profetas, o quê? Os falsos pregadores, que vão anunciar uma salvação baseado que na porta larga. Dizendo que pessoas serão salvas vivendo suas vidas de qualquer maneira. Yeshua está falando, toma cuidado. Vai ter pessoas que vão falar que vai ser fácil, que é moleza, é só levantar a mão e me aceitar. E ele deixou evidente aqui no versículo, no capítulo 7, no versículo 21. Não é aquela pessoa que diz Senhor, que reconhece ele que vai ser salvo. Porque aqui é Adoni, Adoni, meu Senhor, meu Senhor. A Mashiach está deixando muito claro, não é quem me reconhece que é salvo, mas o que faz a vontade de Deus, porque muitas pessoas vão reconhecer ele como Mashiach, vão reconhecer como filho de Deus e não vão ser salvos, porque a salvação não está condicionada a você apenas acreditar, mas sim que você crer e obedecer. Não é à toa que Tiago veio na sua carta trazer uma explicação sobre as obras. A fé sem obras é morta. O Tiago era o líder da comunidade em Jerusalém. Tiago está tentando aqui, com a carta dele, trazer uma explicação, por quê? Muitos estavam se baseando nas cartas paulinas para dizer que não precisava ter mais obras. Aí Tiago vem, não, peraí, a fé sem obras é morta. É evidente que a salvação é pela graça, mas estamos falando salvação é o quê? Você ser salvo daquela prisão. Agora, você vê que ir para Jerusalém é o quê? É conquista. Então, na mesma história de Israel, nós vemos a graça e nós vemos a conquista. Como assim? Eles foram libertos, deixaram de ser escravos. Não eram mais presos pela mão de Faraó. Da mesma forma, nós, quando conhecemos o Evangelho, não somos mais escravos do pecado. Fomos livres, fomos libertos desse Egito e das mãos de Faraó. Agora nós temos uma caminhada. Deserto, fazer aliança com Deus, receber as instruções, a Torá, e agora caminhar em rumo à conquista. Não é à toa que Yeshua falou que é ao vencedor.
Só que hoje existe uma teologia tão misturada que diz que Velho Testamento, Novo Testamento, e não se une as ideias. Sempre, você pode observar que o Novo Testamento há tanta contradição. Não é de fato que existe tanta contradição. De fato, o que falta é entendimento, que graça e lei andam juntos. Que a graça de Deus liberta você daquilo que você não pode. Você imagine, suas mãos estão presas, amarradas, você é um escravo. Então Deus vem e te tira as algemas e te diz: agora caminha. Se você cruzar os braços e quiser ficar no deserto, você nunca vai chegar em Jerusalém. Se o indivíduo decidir não cooperar, ele não vai. Se o indivíduo não quiser viver a palavra, ele não vai chegar lá. E aqui é um ponto que a teologia confunde o público. A maioria das teologias. Ah, você está na graça. Você não precisa de lei. Essas doutrinas são doutrinas anti-machia. Quando você diz que não precisa de lei, você contraria Mateus 5,17. Você vai contrariar o próprio Machia. Porque o próprio Machia diz para o seu público: não penseis que vim revogar. Revogar aqui no texto grego também, desatar, afrouxar, a Torá ou os profetas. Não vim rogar, mas para tornar pleno. Quer dizer o quê? Olha os versículos posteriores. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tios jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será tido como insignificante no reino dos céus. Mas aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado gadol, grande, no reino dos céus. Versículo 20, para aqueles que só gostam da graça. Versículo 20, para aqueles que gostam da teologia da graça, os paulinistas. Versículo 20, para aqueles que aprenderam uma teologia distorcida, sem base nos ditos de Yeshua. Recebe aí. Porque vos digo que se a vossa justiça, retidão, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Palavras de Yeshua. Pode chamar de Cristo, Jesus. Ele disse: se tuas obras, porque justiça tem a ver com obras, ações, produzir, exercer, fazer. E está escrito muito claro: se a vossa justiça, retidão, não exceder, não for maior do que dos escribas e fariseus, os religiosos da época, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele está falando que você tem que ser mais justos do que aqueles escribas e fariseus que falavam, mas não praticavam. Deixa eu te dizer, justiça tem a ver com lei. Só pode haver justiça se há cumprimento de lei. Isso juridicamente, todo mundo sabe disso. Não matarás. Não matarás. Não roubarás. Não roubarás. Se você não rouba, se você não mata, você está cumprindo a lei. Paga os seus impostos, está cumprindo a lei. Ajuda os necessitados, está cumprindo a lei. Então o que Yeshua está falando? Se você, meu filho, não andar na linha e for maior que os escribas nos atos, na produção, no fazer, no exercer, no praticar, aí Yeshua vai falar: jamais entrareis no reino dos céus. Aí eu te pergunto, e a teologia da graça agora sumiu? Porque quem está falando aqui não é Paulo. Quem está falando aqui não é João. Quem está falando aqui não é Bartolomeu. Quem está falando aqui não é Constantino. Quem está falando aqui não é Tertuliano. Não é Eusébio de Cesareia. Não é Trajano. Não é Nero. Quem está falando aqui é o mediador da nova aliança. Quem está falando aqui tem autoridade para falar que você tem que ter justiça.
Você tem que ser praticante da justiça. Quem está falando aqui, muitas das vezes eu falo com as pessoas. Chamem Yeshua de mentiroso usando as cartas paulinas. Vê se cola. Agora, apresenta seus argumentos diante dos céus, diante de Deus. Ou tu chama esse texto de mentiroso, ou chama o texto de Paulo contraditório, ou mal interpretado. Aí você pode dizer mal traduzido. Mas esse texto aqui é prioridade, é base. É base. Então Yeshua está falando o quê? Vocês têm que ser justos. E o que é ser justo nesse contexto de lei que Yeshua está falando? Porque o versículo 17 é anterior a esse texto. Está na mesma linha de raciocínio, no mesmo discurso. Versículo 17, 18, 19, no 20 ele fala isso. Então tem a ver o quê? Com lei. Está falando de lei. Está falando de regras sendo cumpridas. Então fica muito claro que Yeshua coloca mais rigor quando nos versículos posteriores ele diz: os antigos disseram, não adulterarás. Eu digo, quem olha já adulterou. Quem olha já está em pecado. Então o ponto aqui que eu quero falar aqui, pecado, o salário do pecado é a morte. Como que eu paro de receber essa punição da morte? Parando de pecar. Como eu paro de pecar? Aqui está a questão. Qual o motivo de Cristo vir na Terra? Vou fazer você nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não vai ver. E Yeshua veio pregar, instruir e nos trazer condições para o quê? Exercer aquilo que não era possível de ser feito. Então aqui eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando Yeshua foi questionado sobre salvação, os discípulos falaram: quem pode então ser salvo? Aí o mestre fala: os impossíveis aos homens é possível para Deus. O que Yeshua está querendo dizer? Aquilo que está na tua condição de fazer, você tem que fazer, e é possível fazer, não adianta dar desculpa, filho. Não adianta. Você pode se esconder atrás da Bíblia, atrás da religião, atrás do que tu quiser. Mas a Bíblia diz lá no Apocalipse, capítulo 20, que todos os homens, grandes e pequenos, estarão diante do trono branco. E livros serão abertos. Livros. E os homens serão julgados por tudo aquilo que está escrito nos livros. Por tudo aquilo que nós praticamos. Então nós seremos condenados. Se a graça fosse essa graça que a igreja prega, para que ser julgado pelos atos que praticamos? Se a graça é tudo. Você pode fazer o que você quer que você está salvo. Uma oração te salvou, você não precisa fazer mais nada. O cara amarado é adúltero, aí aceitou Jesus, acabou, continua no adultério, é salvo. Mas que graça é essa? A graça que eu entendo é o quê? É Deus indo até o pecador, preso, algemado, sem condições por si só de ser liberto, e Deus então liberta, fazendo o impossível ao homem. Agora, aquilo que é para o homem fazer e o homem não faz, isso é tratar a obra de Deus de forma relaxada. E a Bíblia diz que maldito é aquele que trata as coisas dele de forma relaxada. Então, se você tem que ajudar o pobre, tem um necessitado na sua porta, pedindo um prato de comida, e você não atende, não estende as mãos, você é o quê? Você é transgressor. Se você não estende a mão para aquilo que precisa e você tem para compartilhar, é impossível. Eu pergunto para vocês, para os meus irmãos, para os nossos amigos que estão nos assistindo, vão nos assistir lá no Facebook, lá no YouTube. É impossível você dar um prato de comida para quem precisa? Você tem um armário cheio de camisa, cheio de calça, um armário cheio de tênis. Tem uma pessoa nua na sua porta. É impossível você dar uma blusa, uma calça, um tênis e alimentar essa pessoa? É impossível? É muito alto que você não pode pegar, tá lá nas estrelas. É impossível, eu não consigo colocar a mão. É impossível para mim, Felipe, não dá. Ou é possível? Sabe o que acontece? Muitas pessoas se enfiam, se escondem
atrás dessas doutrinas falaciosas, dogmas, sabe? Doutrinas de homens que dizem que elas não precisam fazer nada porque ela está na graça de Deus. É complicado, muito complicado. Tá aparecendo alguma coisa na tela e eu não sei o que é isso não, irmãos. Muito tempo que eu não transmito aqui no Facebook. Tem um negocinho aqui do lado aqui que eu tô vendo aqui. Eu faço ideia o que é isso. Mas continuando aqui. Eu li aqui na carta de Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas os homens, todos os homens, não serão salvos. Quando fala homens, fala humanidade. Não serão todos os homens, todas as pessoas serão salvas. Porque algumas pessoas, a maioria, vão andar pelo caminho largo. E aqui há a questão. Deus deseja que você seja salvo. Dê o primeiro passo. Peça que Ele entre na sua vida e faça morada na sua casa, que é você. Deixe Ele libertar você, mudar a tua vida, mudar o teu caráter, mudar suas ações. Ande pelo caminho belo que Deus quer traçar na sua vida. Ele deseja que você seja salvo. Eu te pergunto, e tu? E você? Quer ser salvo? Ele deseja que você seja salvo. Mas você deseja essa salvação? Até onde você está disposto a ir? Aonde é o teu impossível? Quando você chegar no teu impossível, não dá para você fazer. É possível levantar todos os dias e ir trabalhar? É possível. É possível eu fazer um almoço para almoçar? É possível. É possível ir ali tomar um banho? É possível. É possível eu ir no mercado fazer compra? É possível. É possível eu viajar? É possível. São coisas possíveis, são tudo possível. Tudo possível, tudo possível. Tomar uma xícara de chá de limão é possível. Quer dizer o quê? É possível. Está ao seu alcance. Está ao seu alcance ler a Bíblia? Tirar meia hora do seu dia para ler? É possível. É possível você orar agora? Pai, eu coloco o teu povo nas tuas mãos. E transmita essa mensagem para eles. Que o Senhor salve essas vidas que vão assistir. As pessoas que estão longe, que estão perto. Que o Eterno abençoe a vida de cada um. Fiz uma oração. É possível. Então é possível orar. É possível ler a Bíblia. É possível ajudar. É possível largar as portas que o diabo tem aberto para você entrar. É possível você largar todas as oferendas que ele tem oferecido. É possível. Enquanto for possível, não adianta. É contigo. Vamos desmascarar essa doutrina falaciosa que você não tem que fazer nada. Todo mundo, quando ouve esse tipo de mensagem, até fica empolgado, né? Imagine, eu posso continuar nos pecadinhos aqui, que eu tô salvo? Te enganaram. É fake isso. Se tu aprendeu a doutrina assim, não. Tem uma doutrina aí que diz assim: quem crê será salvo. Aí a pessoa acha que é salvo, eu acredito em Cristo. A metade do mundo crê que Jesus Cristo é quem ele diz é. Que ele é aquilo que diz ele ser. Agora, esse crer o quê? É só crer e cruzar os braços? Sabe, o problema das pessoas que estudam a Bíblia, algumas, elas pegarem textos isolados. Irmãos, são o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que ler tudo. Não adianta pegar um texto isolado de João para querer defender sua tese. Pega o de Mateus, une a tua ideia, pega os outros textos que Yeshua fala. Quem não tomar a cruz e não vir após mim, não é digno de mim. Pega esse texto. Entre outros textos que Yeshua vai dizer.
Agora, há pessoas que pegam textos isolados para tentar provar as suas heresias. O que mais tem, gente? Não é à toa que Yeshua preparou um discurso e logo ali de início ele fala dos falsos profetas. Lá em Mateus 24 ele diz também para se acautelar. Quando nós vamos no Apocalipse na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, a comunidade de Éfeso, estava colocando à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, mas não era. E Yeshua batendo palma para a comunidade de Éfeso, que não aceitaram aquilo que eles estavam dizendo só porque estavam dizendo. Colocaram à prova. O que eu diria dos bereanos. E quando Paulo foi até eles conferiram nas escrituras se aquilo que Paulo falava realmente estava escrito. Só que existe muitas pessoas, desculpa a minha sinceridade, talvez se você não vai concordar, tem muita gente preguiçosa, sabe, não quer ler, não quer estudar, não quer se dedicar, não quer buscar a Deus, não confere o que as pessoas estão falando, aceitam tudo, todo tipo de comida, as pessoas estão comendo sem fazer crítica alguma. Sabe? Então tudo estão aceitando. Mas o próprio Mashiach falou, você tem que ficar atento. Porque Deus não vai se contradizer na sua palavra. Então se uma mensagem está contrariando o caráter de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus, o que está acontecendo? Por isso que muitas pessoas dizem, há muita contradição na Bíblia. Há algumas contradições que é fácil de identificar o problema. Alguns problemas são questões de falta de entendimento. Agora, um texto fora de contexto é o que mais tem, gente. É o que mais pega pessoas pegando um texto isolado aqui, ali, para provar a tua tese. São 4 evangelhos. Você quer usar um texto isolado lá em cima para defender a tua tese, porque aquele versículo isolado está, de certa forma, te defendendo naquilo que você realmente acredita. O problema é que muitas pessoas criaram um Deus dentro do seu coração, um ídolo. Muitas pessoas vão chegar lá naquele grande dia e não serão salvas. E o pior, o mais terrível, achando que são. Não, isso aqui é para tirar o sono. Imagine, você viveu a vida toda ouvindo uma mensagem, acreditando na mensagem daquela igreja, daquele credo, daquela religião. Aí você morre achando que você fez tudo que aquele indivíduo falou, tudo que aquela igreja disse, tudo que aquela igreja pregou. Aí quando você morre, você chega lá, o anjo te leva até o trono, conjecturo eu aqui, e vai começar a ser abertos os livros e você vai ser julgado. Aquela pessoa será julgada. Aí quando vai ler, no final está a sentença. Tu não foi salvo. Aí você diz, mas peraí, por que eu não fui salvo? Aí o Eterno vai falar, o Mashiach vai falar, o representante vai falar. Você não foi salvo porque você não vivia. Você cometia idolatria, cometia adultério, vivia na prostituição. Ah, mas a salvação não é pela graça? É, a graça sim, mas a salvação é condicional a uma postura tua. Irmãos, vai entrar no reino de Deus ex-adúltero, ex-prostituto, ex-idólatra, ex-mentiroso, ex-feiticeiro, porque abandonaram as suas práticas. Agora, aquelas pessoas que vivem na prática da transgressão pela Bíblia não serão salvas. E não adianta usar textos de Paulo, eu vivia na ignorância. Pera aí. Eu sempre pego esse tipo de literatura por aí, textos fora de contexto. A pessoa está no 4º, 5º casamento. Aí a pessoa vem justificar. Eu estava no tempo da ignorância. Tá. O que é tempo da ignorância? A palavra ignorância significa falta de conhecimento. Você não conhecia, por isso praticava. Mas o texto que Paulo fala, ele não para aí. Ele diz assim, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora,
adverte todos os homens que em todos os lugares se arrependam. E a palavra arrependimento, techuvá, significa retornem, abandonem seus pecados. Então quem é adúltero, como que ele se arrepende? Largando o adultério. É simples assim, é simples assim. Então, sabe, é simples você entender quando tem a luz de Deus na sua vida. Se você está no adultério, só tem uma salvação para você. Só tem um jeito para você, largar o adultério. Ah, mas eu amo a mulher que está comigo. Você ama ela, isso é legal. Mas se tu tiver adultério, vai você e ela pro inferno. É simples assim, tem que ser rasgado, sem fazer média com ninguém. É desse jeito. Você tem que se olhar, se examinar e viver a vida na presença do Eterno. Esse tipo de mensagem que não dá ibope. Esse tipo de mensagem não dá seguidores. Esse tipo de mensagem tinha que estar tendo pregado todos os dias. Porque esse tipo de mensagem se preocupa com a salvação das pessoas, não em like. Nós não estamos aqui preocupados em agradar pessoas ou ouvidos. Nós estamos preocupados em transmitir a palavra de Deus. Não é à toa que Yeshua tinha 12 discípulos no meio de milhões de judeus. Por isso ele foi. Tentaram apedrejar ele, tentaram matar ele de várias formas. Quando chegou o momento certo, ele mesmo deixou que a coisa acontecesse. Mas por várias vezes tentaram matar Yeshua. Por quê? Porque Yeshua ia contra o sistema. Yeshua ia contra o sistema. Yeshua não era a favor de um sistema corrompido. Um sistema que não pregava mais a palavra de Deus, porque os fariseus eram avarentos e viviam para os seus próprios umbigos. Não estavam preocupados mais com a salvação do povo. Por isso Oséias, no capítulo 6, versículo 4, diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, abandonaste a lei do teu Deus. Significa o quê? O sacerdote parou de pregar a Torá. O sacerdote parou de falar do pecado. O sacerdote parou de demonstrar. Parou de corrigir. Parou de exortar. Por que Deus fez a casa de Eli cair? Porque Eli deixou o pecado andar solto dentro da casa dele. Eli não corrigia. Eli passava a mão na cabeça dos filhos dele em pecado. E isso Deus não tolera. Nunca tolerou e nem vai tolerar. É por isso que a casa de Eli caiu. E é isso que Deus está falando hoje. Muitas pessoas estão indo para o inferno, para a condenação da alma, achando que estão indo para a salvação. E eu preciso te falar que você pode estar correndo perigo. Eu preciso te falar que existem muitos falsos profetas que estão preocupados com o seu dinheiro, não com a tua alma. Muitas pessoas estão preocupadas com o que você vai dar no dia do seu pagamento. Estão preocupados em manter o cachê deles, manter o salário deles, porque vivem na mordomia às custas da fé dos outros. Eu não vivo às custas da fé dos outros. Sabe, eu trabalho graças ao Eterno. E estou aqui para falar a verdade, sem medo de falar, que muitos não estão indo para a salvação. Muitos não estão indo para ser salvos. Muitos estão indo para serem condenados, porque vivem uma vida torta. E eu tenho que falar como pregador, porque senão Deus me cobra. Ai de mim se eu não falar, não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Eu preciso anunciar. Corrija o seu caminho, limpe o seu caminho, se purifique. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. A porta é estreita ao vencedor. Todo o contexto está nos dizendo que nós temos que viver uma vida nova com Deus. O próprio João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Mas, no mesmo texto, ele vai dizer que não verá o reino de Deus quem não nascer de novo. Se você não nascer de novo, não receber a palavra de Deus e ser transformado, você vai perecer. Primeira carta do João vai falar: filhinhos, não pequeis, porém se pecar, temos o advogado junto ao Pai. O próprio João também vai dizer, naquela mesma carta, que aquele que vive pecando, quem vive na prática do pecado, da transgressão da lei, é do diabo. Quem disse isso? João. O mesmo que disse que você tem um advogado se você pecar, o mesmo disse tu ficar na condição de transgressor,
Porque pecar é uma coisa, viver como transgressor é outra. É infinitamente diferente. Por quê? Pecar é o quê? Você tropeçou, levantou e continua caminhando. O transgressor não, é aquele que vive caído. É bem diferente. Possa ser que você adultere, se arrependeu, Deus perdoou. Bora seguir o caminho. Agora, viver no adultério é uma condição para quem quer ir para o inferno. Se você quer ir para o céu, larga o pecado. Se você quer ser salvo, larga a mentira. Para de ser mentiroso. Se você quer ir para o mundo vindouro, larga a pornografia, larga o adultério, larga as feitiçarias, larga o engano. Para de ser injusto. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. A palavra do Senhor é muito clara. Então eu tenho que te falar isso aqui nessa noite. Eu tenho que te falar porque o tempo está sendo abreviado. O fim dos dias estão chegando. E é lamentável. É triste. É de causar terror. Medo. Você pensar na possibilidade. Não fui salvo porque fui enganado por uma falsa mensagem que, na verdade, eu muito gostei e cultivei. Porque numa geração de falsos profetas, é uma geração de falsos discípulos. Porque tanto falso profeta tem tantos seguidores? E por que os verdadeiros profetas são malhados, apanham, são escrachados? Por quê? Por que os falsos profetas têm tantos seguidores? Por que as igrejas dos falsos profetas têm tanta gente? Porque ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Porque, de fato, uma falsa igreja só sobrevive com falsos discípulos. Porque o homem cheio do Espírito Santo não aceita ouvir esse tipo de coisa que andam falando por aí em nome de Deus. O verdadeiro homem de Deus aceita a palavra de Deus do jeito que ela é. E se Deus falar que você vai passar pelo cativeiro, você vai. Se Deus falar que você vai ter que ser morto à espada, você vai. Porque você está interessado no Deus da verdade, não na mentira. Eu prefiro ser morto, viver na verdade, do que viver uma vida de engano aqui. Porque o meu pensamento está no eterno. Que essa palavra fale contigo, transmita essa palavra a pessoas que precisam ser salvas. Quantas pessoas estão no engano, irmãos, achando que são amigos de Deus, estão falando que somos como Abraão. Não, mas não são, porque Gênesis 26 diz que Abraão cumpria os mandamentos, decretos e leis. Quando Deus fala com Isaac, Deus fala com Isaac: Isaac, seu pai cumpriu as minhas mitzvot. Seu pai cumpriu as minhas ordenanças. Isso antes do Sinai. Isso antes de Moisés. Abraão cumpria. Qual é a desculpa que você vai dar se Abraão cumpria? Abraão era mais homem do que eu? Abraão era mais homem do que você? Ele era um ser do outro planeta? Não, era comedor de arroz e feijão. Sabe? Era comedor de arroz e feijão. Ele não era um ser do outro planeta. Abraão, pai da fé, foi um homem que ficou firme. Ele errou em certos momentos da vida dele, mas ficou firme. Então nós temos esse exemplo que é possível. Enoque era um homem como eu e você. Andou todos os dias com Deus e foi transladado, arrebatado, foi arrancado da terra. Por quê? Foi fiel, cumpriu, viveu. Elias era um homem como eu. Um homem que sentia dor de barriga, sentia dor de dente, sim ou não? Sim. Sabe, por que se esconder atrás de uma teologia mentirosa? Uma teologia que não vai te salvar. Irmãos, eu tenho que falar. Essa teologia do engano não vai salvar. Naquele grande dia vai ser o que tu foi, vai ser o que tu praticou, vai ser aquilo de fato que tu é. Não adianta se esconder atrás de pregações de fulano, cicrano, beltrano, porque a Bíblia não vai voltar atrás, porque as palavras de Deus não voltam atrás. O mesmo Deus disse no Malaquias, profeta Malaquias: eu não mudo o meu padrão de justiça. Aquilo que era pecado 2000 anos continua, lascívia continua sendo pecado. Ainda que seu pastor liberou saia curta, roupas sensuais. Na Bíblia, Deus continua o mesmo. Adultério é pecado, idolatria é pecado, comer sangue é pecado. Tudo que a Bíblia diz não volta atrás, porque Deus não fica com duas palavras. Deus não é homem para mentir.
Deus não é filho do homem para se arrepender. O que ele falou está falado. O que é abominável para Deus na palavra continua sendo. Nosso Deus continua o mesmo. É o ser humano que cada dia está pior. Cada dia está se afastando mais. Os homens estão ficando irreconhecíveis. O ser humano está ficando irreconhecível por causa da quebra da lei. E o próprio Mashiach falou lá no capítulo do Mateus 24, por volta ali do capítulo 24, ele vai dizer: por se aumentar a iniquidade, por se aumentar a quebra da lei, o amor de muitos iam se esfriar. Irmãos, os melhores países para se viver são países de leis rígidas. Seja sincero. Por que tem tantas pessoas saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos? Indo para países que têm leis. A lei lá fora é matou, prisão perpétua ou pena de morte. Por que os brasileiros estão saindo? Porque no Brasil não tem lei rígida. Por que o reino de Deus não vai ter leis rígidas? Se o mandamento preserva a vida. Eu não consigo entender o reino de Deus sem lei. Por que andam pregando que a lei foi anulada? Que história é essa, gente? Que história é essa que estão falando? Os melhores países para se viver são países de lei rígida. Não pode matar. Se matar, prisão perpétua ou pena de morte. Isso é justiça. Isso é retidão. Você tira a vida de alguém, você tem que ser punido. Por isso que há países, tem pessoas... Sabe por quê? O justo não tem que se preocupar. Você não tira a vida de ninguém, você vai se preocupar com pena de morte. Você não mata ninguém, você vai se preocupar com pena de morte. Você é um homem da paz, um homem da família, um homem que cuida dos seus. Você não está tirando a legítima defesa, é outra coisa. Estou falando de homicídio. Legítima defesa, todos os países te garantem legítima defesa. Eu acho que o Brasil que está em dificuldade nisso aí. Legítima defesa. A Torá te dá legítima defesa. Você tem direito a se defender pela lei de Deus. Então, homicídio é uma coisa e legítima defesa é outra. O pecado que o Eterno coloca como pena de morte é o quê? Sem nenhum motivo, sem defesa pessoal, você vai matar alguém na covardia, na maldade. A lei de Deus diz que você tem que morrer. Eu te pergunto, isso é ruim? Seja sincero. A pessoa vai lá, tira a vida de alguém na covardia, na maldade. A lei de Deus diz que essa pessoa não merece mais viver. Isso é ruim? Os melhores países do mundo para se viver são países que a pena é de morte. Ou não é isso? Ou não é isso que vemos? Pergunta para alguém que foi para os Estados Unidos se quer voltar para o Brasil. Seja sincero. Pergunte para alguém. Eu conheço pessoas que moram lá fora. Pergunta se eles querem voltar para o Brasil. Sabe por quê? Eles podem ir para a rua, parar o carro deles, deixar o vidro aberto, deixar a carteira em cima do banco, que ninguém vai roubar a carteira dele. Ele vai sair do banco, ninguém vai meter uma arma na cara dele. Os melhores países para se viver são países que têm leis. E por isso que a lei é boa, o mandamento é santo, puro e bom. Porque a lei tem o quê? Te indica, te mostra e te fala o que você tem que fazer para agradar a Deus. Deus não quer que homens morram. Deus não quer que uma vida seja tirada. Deus não quer. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então a mensagem que eu quero trazer para você, Deus tem desejo que os homens sejam salvos. Mas os próprios homens têm que querer. Sabe, muitas pessoas não querem. Eu prego essa palavra aqui. Pessoas que começam a ver que eu estou falando de pecado, cai fora, porque eu estou falando de algo que vai te trazer a consciência. Ah, vou ter que largar, é meu pecado. Eu amo tanto o meu amante, eu amo tanto a minha amante, eu vou ter que largar o adultério, eu vou ter que largar a prostituição, eu vou ter que largar a idolatria, eu vou ter que largar a mentira, eu vou ter que enganar. Sabe, infelizmente as pessoas estão conformadas com o estilo de vida que estão vivendo. Só que a palavra de Deus vai contra o seu estilo de vida e quer trazer o estilo de vida que Deus quer para você. Então, se você realmente quer a salvação, está nas tuas mãos nessa noite a decisão. A nossa missão como pregadores da palavra não é convencer pessoas.
Eu não tenho a missão de convencer ninguém. Eu não tenho a missão de colocar na sua cabeça. Deus só mandou que eu falasse. Ele só disse para eu dizer. Ele só disse para demonstrar. Enquanto tiver no meu alcance falar, que eu fale. Tá bom? Espero que vocês recebam essa palavra. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Tá ok? Deus deseja que os pecadores se arrependam dos seus pecados e sejam salvos. Agora, um conselho que o Mashiach dá. Cuidado com o que tu ouve. Cuidado com o que você está ouvindo. Qual é a mensagem que estão te entregando? É muito importante você saber que Yeshua alertou sobre os falsos profetas. O verdadeiro profeta não fala o que você quer ouvir. O verdadeiro profeta fala o que Deus manda. E deixa eu falar uma coisa para você, finalizando aqui a live. Quando alguém se levanta contra um homem de Deus, que está levando uma palavra de Deus, essa pessoa não se levanta apenas contra um homem de Deus. Essa pessoa se levanta contra a voz de Deus. O verdadeiro profeta vai falar o que Deus quer. E se a pessoa não quer ouvir o verdadeiro profeta, essa pessoa não quer ouvir a Deus. E se essa pessoa não quer ouvir a Deus, essa pessoa está rejeitando a salvação. Entendeu aqui a questão? Quando você não quer ouvir o verdadeiro profeta, você não quer ouvir a mensagem que o profeta está dando. Essa mensagem é dada por Deus. E se você rejeita essa palavra, você rejeita Deus. Rejeitando a Deus, você está rejeitando o único que poderia salvar a tua vida. Então é melhor receber essa mensagem como um fel, mas que vai te trazer vida, do que receber algumas coisas que estão dando por aí, que no paladar é mel, mas vai trazer morte. Então pense no que tu está vendo, no que tu está assistindo, naquilo que você está colocando dentro do teu coração, tá bom? É a mensagem que eu deixo para vocês. O Eterno Yahweh vos abençoe. Em nome de Yeshua. Temos que falar, a palavra de Deus diz para nós incomodarmos os moradores da terra. Eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar no YouTube, eu tenho que falar pelos grupos, eu tenho que falar, insistir. Eu tenho que falar enquanto tenho fôlego para falar, eu tenho que anunciar. Bom, agora não compete a mim salvar. Tá bom? Compete a mim apenas ministrar a palavra. Que Deus abençoe vocês, possa iluminar algumas mentes que andam cauterizadas pelo engano. Infelizmente, é triste ver que muitas pessoas nem sequer passam perto de uma mensagem como essa. Eu tenho pelo menos aqui 2.000 contatos aqui no Facebook. Tenho 12 pessoas assistindo. Sabe, o que mais deixa triste como servo de Deus é que a mensagem não é minha. A mensagem é de Deus, da palavra. Tudo que eu falei aqui está na palavra. Eu li os textos, eu mostrei para vocês. E o que mais me incomoda nisso é como as pessoas rejeitam a Deus. Sabe, não aceitam, querem argumentar. A maioria dos argumentos é para deixar essa pessoa mais livre para pecar. E a Bíblia não vai te dar liberdade para pecar, filho. Não. Deus não vai te dar liberdade para você continuar uma vida torta, uma vida de pecado, uma vida, sabe? Ah, mas meu pastor disse que Deus me aceita do jeito que eu sou. É verdade, ele te aceita para te transformar. Agora, você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Tu está sendo enganado, tu está sendo enganada. A Bíblia diz muito claro que não entrará no reino dos céus os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os que amam e cometem a mentira. Prática. Se você ama a Deus, você vai largar essas práticas. Mas, irmão Felipe, tem coisas que eu não consigo. Aí entra a providência divina. Aí entra o dinamis. O Espírito Santo libera o quê? Poder. Esse poder quebra cadeias e tira o indivíduo de prisões. Aí entra a intervenção divina. Agora, seu coração está aberto a desejar? Está aberto a clamar? Você está pedindo que ele te transforme? Você está sem força? Você está clamando a ele?
Senhor, eu não consigo largar esse vício. Eu não consigo largar isso que está me afligindo. Eu não consigo largar essa prática. Se Deus vê que você não está conseguindo porque não tem força, Ele vai trazer uma intervenção. Agora, até quanto quando você está buscando? Você está clamando? Vigiai e orai. Ele orava muito. O mestre orava muito. Imagina o mestre orando muito. Ele orava a Deus, gente. Se ele orava, quanto mais nós chegamos a 1% do que ele é. Então, nós temos que ter vida de comunhão com Deus. Vocês acham que vão vencer como? Ser crente, ficando o dia inteiro no Xbox, é fácil. Ser crente e pular o carnaval? É mole. Ser crente e namorar todas e todos? Assim é fácil. Que fé que você está vivendo? Mas eu sou filho de crente. Tá, e daí? Salvação individual. Seu pai pode ser salvo, você não. Sua mãe pode ser salva e você não. O filho pode ser salvo e o pai não. É condicional, individual a cada um. Então preste atenção no que você está fazendo da tua vida. Porque já já o mestre está tocando a trombeta aí, está chamando o povo dele aí. Breve, estaremos com ele nos ares, na Nova Jerusalém, no milênio, nas bodas do Cordeiro. E quem não tiver de veste de núpcia não vai poder entrar. Então aí, o tempo que Deus está te dando aí para estarmos lá. Que o Eterno te ajude, te dê condições. Finalizo aqui. Deixo o meu abraço aí aos irmãos que estão assistindo, tá? Estou fazendo pelo celular. Então fica muito difícil eu mexer aqui na tela para ver quem está com a gente, tá? Mas fica o meu abraço para vocês. Esse vídeo também vai estar lá no YouTube, tá bom? Deus deseja que vocês sejam salvos. Disso, nunca se esqueça disso. Deus deseja que eu seja salvo. Agora, condicional. Se fizeres, só vai entrar no reino dos céus. Mateus 7, versículo 21. Quem fizer a vontade do Pai. Tá bom? Faça a vontade do Pai. Perdoe, ame, peça perdão. A dificuldade é muito grande. Né? Eu vejo pessoas falando, eu sou difícil de perdoar. Eu guardo mágoa, irmão. Não faça isso. Se você tem mágoa, seus anos todinhos de crente, você esquentou o banco da igreja, não serviu para nada. Porque se tu for morrer com mágoa do teu irmão, não vai não, filho. Você pode ser dizimista fiel, cantor no coral, eu tenho foto todos os anos na mocidade, isso é muito bonito, isso é muito legal. E eu nunca cortei o cabelo, nunca pintei, isso é muito legal. Tá com mágoa, não vai ser salvo. Não entra no reino de Deus. Pessoas que não deixaram o amor entrar e transformar. Essa que é a verdade. Mas eu sou crente, mas eu sou mentiroso. Larga a mentira. Porque uma das obras de Satanás é a mentira. Se você quer ser salvo, abandona a mentira. Se a verdade que tu falar vai trazer inimigos, é melhor ter inimigos falando a verdade do que amigos falando mentira. Eu já perdi emprego por causa de eu não mentir. Esse negócio de mandar eu mentir não pede não, que não rola. É bem assim. Não dê a mão ao transgressor. Eu vou perder meu emprego que eu ganho 5 mil por mês se eu falar mentira. Toda vez o patrão manda eu falar mentira. Você vai pro inferno com ele. É simples assim. Mas Deus não tolera. Não. Deus é o mesmo. Ele não muda o padrão dele. Você tem que ter postura. Eu trabalhava num dos trabalhos que eu trabalhei. E lá na época de doce, dava um doce oferecido. Chegou no dia do doce, ele foi me dar, o patrão foi me dar, eu não aceitei. É simples assim, irmãos. Eu não faço média com ninguém. E eu falei, ele falou, por que você não come? Por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Nunca mais ele me ofereceu nada. Por quê? Eu tive postura. Eu impus aquilo que eu quero viver. Eu não sou obrigado a receber isso. Ao doce oferecido, ao santo tal, ao santo tal, ao santo tal. Não quero. Agradeço. Muito obrigado.
Tem que ser assim. Ter a postura. No começo, irmãos, que nós estamos na caminhada, nem sempre você tem essa voz. Por quê? Porque você ainda está aprendendo. É verdade, eu nem sempre fui assim. Eu fui transformado. E você vai o quê? Você vai trabalhando pro reino, Deus vai moldando, vai trabalhando. Mas tem pessoas que continuam as mesmas pessoas depois de 30, 40 anos dentro da igreja, dentro da religião, dentro da sinagoga. Tem pessoas que hoje dizem que são do eterno. Eu vou ter que falar, não tem jeito, meu pai. Sou de Deus, mas gosta de bater na mulher. Não, eu sou agora judeu, mas, sabe, bate mulher. Eu não queria falar, gente, mas eu tenho que falar. É muitos casos, sabe? Tem pessoas que se escondem. Um homem de Deus, realmente que anda com Deus, jamais vai levantar a mão para a mulher. E nem uma mulher, que é mulher de Deus, vai se levantar as mãos para bater no rosto do próximo. Aqui, ó, não se bate no rosto de ninguém. É imagem e semelhança de Deus. Mas tem pessoas que não pensam nisso. Tem homens que batem mulher, deixam as mulheres roxas. E tem mulheres que batem nos homens. Depois estão no culto. Chegou a mim um testemunho de uma família, de uma mãe, de uma criança, que o pior dia para eles era o sábado. Eu falei, por que será, gente? Pior dia é o sábado. Por quê? No sábado, meu pai é outra pessoa. Segunda, terça, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Na sexta. Na sexta, no pôr do sol. Meu pai muda. Meu pai é um homem santo. Meu pai é da família. Meu pai abraça. Meu pai beija. Meu pai... E no domingo? É outra pessoa. Gente, não é isso que Deus ensinou. Estão fazendo de um dia algo que não foi para isso. Misericórdia quero e não sacrifícios. Deixa eu falar para vocês. Você tem que ser o que tem que ser. Mas tem pessoas que são igual aos fariseus. E nós temos que falar isso. Nós temos que falar. Tem pessoas que não nasceram de novo. Não. Precisam nascer de novo, receberem realmente o Espírito de Deus. A pessoa que tem o Espírito de Deus, às vezes ela pode até ficar triste, se irritar, mas logo o Espírito que está dentro dessa pessoa está dominando ele. Vai falar com você. Para que você vai falar assim com essa pessoa? Para que você vai arranjar tumulto? Deus fala com você. Tem muita gente que não quer ouvir, mas Deus fala. Deus alerta. Eu não consigo ver pessoas que têm o Espírito Santo odiarem as outras. O céu não é igual ao cristianismo e ao judaísmo, não, gente. Me desculpe a sinceridade dos irmãos do judaísmo e desculpe a sinceridade, irmãos do cristianismo. Mas o céu não é judaísmo nem cristianismo. Como assim, Felipe? É fácil. Já viu quantos partidos tem na igreja evangélica? Já viu quantas denominações? Partido, denominação, seita é a mesma palavra. Etimologia é a mesma. No judaísmo existia quantas seitas? Saduceus, fariseus, essênios, zelote, vai. No cristianismo ortodoxo, tradicional, ultra-ortodoxo, Lutero, aí vai, protestante. Vai. O céu não é dividido, filho. O reino de Deus não é dividido, como muitas igrejas são. A verdade tem que se falar. Alguém tem que ter coragem para falar que o reino de Deus não é da Igreja Assembleia de Deus, não é da Batista, não é do judaísmo. O reino é de Deus. E para entrar no reino de Deus tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Eu não entendo como alguns cristãos não me dão a paz do Senhor só porque eu não sou cristão mais. Eu não sou cristão, aí eles entendem que eu não acredito mais em Deus. Não é isso, gente. Eu não sigo a linha teológica cristã. Quando eu digo que não sou cristão, eu não sigo a linha teológica cristã. Ponto. Eu sigo a linha teológica bíblica. Deus para mim é um. Deuteronômio 6,4, Marcos 12,29. Então quando eu digo que eu não sou cristão,
É fato, o cristão acredita em trindade. Eu não. Eu tenho o direito de acreditar antes do terceiro século. E trindade foi anunciado por Orígenes, Tertuliano e companhia. Eu sigo antes, eu sigo Marcos 12, 29, Deuteronômio 6, 4. Para mim, Deus é um só, indivisível, incorpóreo, todo-poderoso e Baruch. Sabe? Para mim, Yeshua é filho de Deus, Machia, ponto. Sabe? Então, as pessoas às vezes, porque eu uso barba e ele não usa. Mas espera aí, Cristo era judeu, tinha barba, gente. Quem tá errado não sou eu, é quem raspa. Eu não entendo. Eu tô errado por deixar pelo menos a minha barba crescer? Ou é quem raspa que tá errado? Pela Bíblia é quem raspa, porque Cristo tinha barba grande. Ele era judeu nato, usava de si, ia na sinagoga no sábado, lia a Torá em hebraico. Porque a Torá dentro da sinagoga era falado em hebraico. No dia a dia era aramaico. Então Yeshua falava hebraico, falava aramaico, ia na sinagoga, ensinava a lei. Se você pega aqui uma Bíblia que tem referências, vocês vão ver lá Cristo citando a lei em vários pontos. Citando a lei, citando a lei, citando a lei. Pega aí a Bíblia de concordância. Hoje tem de tudo aí no mercado, você vai encontrar. Existe algumas Bíblias, por exemplo, a do David H. Stern, a Bíblia judaica, ela vem em negrito. Quando o Cristo está citando, Paulo é o que mais citou o Antigo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Exemplo, muitas pessoas falam, o anticristo será, o homem do pecado será derrotado pelo sopro da boca de Cristo. Está em 2 Tessalonicenses. Paulo está tirando isso, sabe de onde? De Isaías capítulo 11. Sabe, Paulo está repetindo o Tanar. É simples assim. Sabe, então por que o cristão não me dá a paz do Senhor? Porque ele acha... Não sei se ele acha que vai ser salvo ou não. Não sei. No céu não há repartição, gente. Não tem grego, não tem judeu, não tem troiano, não tem nada. Tem aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, é esse ponto que eu quero deixar aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas nem todos os homens vão ser salvos. Não vão ser salvos porque não andaram no caminho estreito. É simples de entender. Tem que andar no caminho estreito? Palavras de Cristo. Foi Cristo que falou que quem não anda no caminho estreito, anda no caminho largo. Quem anda no caminho largo está indo para a perdição. É simples de entender a Bíblia, não tem confusão aqui. Não é palavras minhas. Quem não anda no caminho estreito, não vai ser salvo. Quem anda no caminho largo vai para a perdição. Qual é a dificuldade de entender que são poucas pessoas que vão ser salvas porque não quiseram andar no caminho estreito? Qual é o caminho estreito? O caminho que Cristo andou. Você sabe o que significa Talmidim? Discípulo. Talmidim é aluno. Yeshua, rabino. Ele era chamado de Rav. Rav no hebraico é grande. No aramaico, Rav, grande. Ele era o professor. Por isso que ele era chamado de Moré. Ele era o professor do quê? Das leis. Ele é rabino. Rabino ensina a lei. Esse é o contexto. Cristo, então, tinha seguidores. Qual é o contexto dessa questão aqui? É muito fácil de entender. O que o rabino faz e fala, o aluno aprende e pratica. O caminho que Cristo ensinou é aquilo que ele praticou. E o que ele ensinou para os discípulos dele? Ensinou aquilo que ele viveu. Qual é a dificuldade de entender isso? Que você tem que andar como ele andou, viver como ele viveu. O próprio Shaul, Paulo, fala isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar Cristo é o quê? Imitar nas obras. Atos capítulo 1. Não só vivia, mas pregava. No Atos capítulo 1 vai falar que o Lucas vai dizer que Yeshua pregava o que vivia. Hoje muita gente prega aquilo que não vive, né? É muito fácil de pregar aquilo que tu não vive. E é aí que entra os fariseus. Os fariseus pregavam, mas não viviam. Por isso foram chamados de hipócrita. Então tem que pregar e tem que viver. Amém? Fica aqui essa palavra, que o Eterno nos abençoe. Vos ilumine, tá bom? Ser judeu não é pecado. Judeu é raça. Agora, acreditar na fé monoteísta é ser bíblico. Monoteísmo não cristão. Monoteísmo da unidade. Deuteronômio 6,4, né? Muito claro ali que o contexto ali fala do nome do Eterno ali, né? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Esse Yahweh, Adonai, né? O tetragrama, que no grego está kurios. Ali fala do Criador.
O mesmo Deus que disse no começo aqui da mensagem: Anohi Yahuwah Elohecha. Eu, Anohi, é o pronome pessoal, eu, arcaico, antigo, eu, Yahuwah, Yud Rei Vav Rei, o tetagrama, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Lá no Deuteronômio 6,4, o Eterno, o Moisés vai falar o quê? Que esse Deus que tirou o povo de Israel do Egito, ele é um só. Então, quem que tirou o povo de Israel do Egito? O Criador dos céus e da terra. O mesmo que Yeshua falou, que é o pai dele. E que é o Deus dele. Qual é a dificuldade de entender que Cristo tem um Deus? Porque Cristo diz que o pai é Deus dele. O Yud Rei Vav Rei, ele é Deus de Israel e é Deus de Yeshua. É isso que eu creio. Então, sabe, eu estou lendo o que está na Bíblia. Eu não estou lendo teologia da Assembleia de Deus. Não estou lendo teologia da Batista. Não estou lendo teologia da Luterana, da Presbiteriana, do judaísmo messiânico. Estou lendo o que está na Bíblia, na palavra do Criador. Por isso que meus estudos é baseado no hebraico. Eu sou um teólogo livre. Eu não sou preso à instituição A, B, C, sabe por quê? Eu tenho liberdade de eu mesmo ir lá e ler. Por isso comecei a estudar o hebraico, para eu aprender o hebraico, para eu ler o hebraico, para eu não depender de interpretação de ninguém. Então eu posso falar aqui o que eu estudo, não o que eu ouço falar. Não é à toa que eu não fiz teologia. Teria condições de ter feito uma teologia e não fiz. Por quê? Senão eu não seria livre. Eu não seria livre, eu teria que aprender algo mastigado. Eu não quero isso. Eu quero isso da palavra. E tudo que eu prego aqui, eu não aprendi em sala de teologia. Tudo que eu falo no meu canal. Hoje eu botei um vídeo aí sobre amém. A palavra amém não é pagão. Tá lá. Simples de as pessoas entenderem. No vídeo posterior a esse, eles vão encontrar lá a origem da palavra amém. Existem duas possibilidades. Então, é fácil hoje eu falar, mas antes não era. Era leigo. Isso tem mais de 10 anos. Então, minha caminhada não é 2 dias. Sabe? Então, desde 2009, vai para 11 anos exatamente, né? 2009, 2019, 11 anos. Agora janeiro, dia 4 de janeiro, fez 11 anos aqui na Restauração. Passei alguns momentos pelas igrejas, preguei em várias igrejas, fiz muitos amigos nas igrejas, eu tenho o meu respeito, todos os irmãos. Inclusive tenho muitos amigos pastores, inclusive alguns lá no grupo lá, que são pastores em São Paulo, até da Assembleia de Deus, né? Pessoas que gostam de estudar lá conosco contexto judaico. Algumas pessoas que até abandonaram o cristianismo. Não abandonaram a fé, mudaram o ângulo de visão. Começaram a viver agora uma vida de acordo com as Escrituras. Porque eu não uso outro livro, não sei a Bíblia. Tem algumas ferramentas? Tem, por exemplo, tem aqui o Novo Testamento grego, interlinear, porque o que não falta é fundamento, né? Tem que ter fundamento para pregar, né? A Bíblia do David H. Stern, em hebraico, né? Porque não adianta você falar e não provar, né? Quando eu falo que Cristo não nasceu de uma virgem, as pessoas ficam escandalizadas. Por quê? Tá no hebraico, gente. É só estudar. Mas eu não posso fazer nada. Se as pessoas não chegaram a esse nível, Cristo nasceu de uma virgem? Não, pela Bíblia não. A palavra virgem é Betulá. Isaías 7,14 e Alma. Sabe? Então, é isso que por isso que eu não sigo a linha cristã. Quando eu digo que eu não sou cristão, é porque eu estou baseado no hebraico. Estou baseado nos textos bíblicos reais. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é uma interpolação à parte que diz, baseada no grego. Então há uma confusão aí. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías e Yeshayahu, ali vai falar, um sinal vai ser dado para Acais. Não foi para a descendência de Acais, foi para Acais. O texto é muito claro, existiam alguns países ali perseguindo Acais, e Deus levou o profeta Isaías para dizer, Acais, me pede um sinal. E Acais diz, eu não vou tentar a Deus. Aí Deus diz, antes da criança nascer, a mulher grávida, jovem, ali a palavra é almar, antes da criança crescer, esses reinos serão dissipados. É simples de entender. Ali não está falando de virgindade, que uma mulher vai ter um filho sem sexo. Ali está falando que uma mulher ia ter um filho, e antes desse filho crescer, esses inimigos de Israel não estariam mais perseguindo Israel. Pronto, ali, na verdade o contexto ali é Judá, né?
Israel já tinha sido dividido. Então, ali o Novo Testamento não está tratando da virgindade, porque a palavra ali é o mar, não Betulá. Quando o texto da Torá quer enfatizar que uma mulher virgem, uma jovem virgem, o texto hebraico coloca Betulá. Isso você só vai conseguir ter se você tiver os textos hebraicos, que eu tenho, que muitos outros têm. Eu tenho aqui Bíblias e mais Bíblias. Eu tenho aqui só a Bible Work aqui, deve ter não sei quantos milhões de Bíblia aqui. Então, eu tenho material para chegar aqui e falar. Agora, eu não dependo mais da tradução de João Ferreira de Almeida, que todas elas não batem. Pega as 4 versões que vocês mais conhecem, pega o mesmo texto e confere, vê se bate. Um texto vai falar jovem grávida, outro texto vai falar virgem grávida, outro texto... Os textos não batem, porque existe a Almeida Revista Corrigida, tem aquela linguagem de hoje, tem vários tipos, né? Os textos não batem, eles mesmos, em português, só em português, eles não batem. Então é muito complicado, porque existe tanta diferença de Bíblia. Por isso que existe tantas pessoas dizendo, a palavra de Deus está comigo. O que está na tua mão, filho, é uma tradução. A palavra de Deus, rema, é o que sai da boca. O que foi escrito foi copiado. Quem sabe pode ter traduzido, o tradutor traduziu errado. Sabe, eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Era copiado à mão. Sabe, existe todo um contexto por trás. Aí entra a questão da bibliologia, o estudo, como que a Bíblia foi formada. Tem pessoas que estão na igreja há 30, 40 anos, não sabem como a Bíblia foi formada. Ela não sabe a diferença de Velho e Novo Testamento, quem canonizou, aonde que foi feito o concílio para canonizar a Bíblia, quem que escolheu. As pessoas não sabem. Aqui entra a questão, quem que você está ouvindo? Seu pastor te ensina? Seu pastor te orienta? Ele estuda? Ele está baseado no quê? Porque fazer culto qualquer um faz, gente. Ah, glória a Deus, aleluia, pregar, fazer um culto. Eu podia trazer aqui uma mensagem temática, eu gosto muito de falar do cego de Jericó. Eu podia aqui botar uma outra música aqui, por exemplo, quem gosta de música, né? Então vamos lá. Eu podia aqui fazer um tipo de mensagem diferente, já que as pessoas... Né, eu vou pegar aqui... vou pegar aqui essa música aqui, olha. Na verdade, esse fundo musical aqui... Vou mudar, o pregador vai mudar agora. Aleluia. Mudei o fundo, vou mudar o estilo de mensagem. Vou mudar o estilo de mensagem aqui nessa noite. Agora vai ser uma pregação que eu vou fazer aqui. Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, moral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Yeshua, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. O texto agora que eu li aqui para os senhores, conta da história do Mashiach, na sua última viagem missionária. Yeshua está subindo a Jerusalém, cerca de 8 dias de viagem a pé. Ele vai passar por uma Jericó que havia sido construída por Herodes o Grande. E ele passou na entrada de Jericó e ali havia um cego assentado à beira do caminho chamado Bartimeu. Bar quer dizer filho, Timeu era o pai desse cego. Yeshua chega na entrada daquela cidade e esse jovem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Insistentemente começa a falar e falar e falar antes de entrar em Jericó. E aquele cego estava clamando a Cristo. Aquele cego não era um cego de nascença, porque o Império Romano havia cegado os olhos dele. Porque Timeu foi um rebelde ao Império Romano. Então se viu no Timeu a Lex Romana, que matou o Timeu. Então o Império Romano pega o Bartimeu e cega-lhe os olhos. Mas ele estava clamando ali: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu quero dizer para você nessa noite, o mesmo Jesus que naquele dia passou lá, está passando aqui nessa noite. E ele pode agora curar a tua cegueira que os homens te fizeram, que os homens te tornaram cego.
Tu não era cego, mas os homens, através da falsa religião, te deixou cego. Mas hoje o Cristo verdadeiro está passando aqui. E hoje, aleluia, Arábia Sébia, ele pode curar você. É só clamar. A multidão tentou calar a boca daquele cego, mas ele não desistiu. Ele continua a clamar, e mais alto, e mais alto, e mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquela multidão que estava ali, tinha muitos fariseus ali misturados, tentando calar a boca daquele cego, dizendo: cala a boca, para de incomodar o mestre. Mas o mestre ouvia. Ainda que o barulho fosse alto, o mestre captou o clamor e parou e disse: busque ele. E os mesmos religiosos, que aqui eu digo, foram até Bartimeu buscar Bartimeu. Aí Yeshua disse: o que tu queres? O que tu queres que eu te faça? Aí Bartimeu diz: que eu volte a enxergar. Maravilha. Os mesmos que estavam dizendo para Bartimeu calar a boca foram os mesmos que tiveram que ir buscar o cego. Maravilhoso, Yeshua. Yeshua é maravilhoso. Aí Yeshua foi e tocou nos olhos dele. Ali teve um prodígio. Não é um milagre comum, um prodígio. Ele tinha os olhos furados. Yeshua toca, aparece o olho de novo. Isso é sinais e maravilhas. E aí aquele cego foi curado e a multidão toda começou a cantar. E Yeshua então continua entrando em Jericó, porque ele tem que ir para Jerusalém, falta 33 quilômetros. E a multidão segue ele. E dentro dessa cidade havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu publicano, quer dizer puro Zaqueu. Pequeno, de pequena estatura, e a multidão de novo está atrapalhando. Olha como os religiosos atrapalham o poder de Deus, atrapalham a fé para salvar as pessoas, porque o Zaqueu, irmãos, ele era pequeno e a multidão, olha, fizeram um tipo de uma corrente em volta de Cristo. É assim que muitas igrejas fazem. Eles acham que são dono do Cristo e ficam ali, Cristo está ali no meio. E Zaqueu então sobe num sicômoro para poder ver. Aí Zaqueu vê, quando Yeshua está passando, Yeshua fala: ei, desce daí, Zaqueu, hoje me convém ir para tua casa. Isso é uma mensagem temática. Eu nem consigo mais pregar assim, com o microfone na mão. Acho que eu até consigo. Aí dou uns berros, glória a Deus, a igreja explode. Isso é muito fácil fazer. 20 anos dentro da igreja evangélica, né, irmãos? Mas não quer dizer que isso aqui não é verdadeiro. Eu senti a presença de Deus, eu falei línguas aqui de verdade. Eu falo em línguas. Mas fazer uma mensagem temática com esse fundo não é difícil. É fácil. Para quem prega é fácil. O que é o que eu quero dizer para você? Eu não escolho mensagem. É Deus que me dá. Se eu fosse escolher mensagem, se eu fosse um falso profeta, eu escolher mensagem que agrada a vocês e agradar o coração de vocês. Mas meu foco aqui é falar da salvação. Amém? Só quis mostrar para vocês que pregar não é difícil. Agora, falar a verdade é para poucos. Tá bom? Um grande abraço, que até nos abençoe. Em nome de Yeshua, Hamashia. Lembre-se, cristão, eu não sou teu inimigo. Amém? Um grande abraço, que até nos abençoe e até a próxima. Deixe seu like, compartilhe nos seus grupos. Eu sei que você tem um monte de grupo, tem um monte de contato no WhatsApp. Manda aí para os seus colegas, tá bom? Grande abraço. Em nome de Yeshua, lá no meu canal, Orochi Felipe Cunha Oficial, 600 vídeos lá, tá bom? Para edificar a sua vida, tudo que você quiser saber sobre a caminhada, tem testemunho. Tem um vídeo meu lá quando era da igreja evangélica, alguns vídeos meus lá que eu editei lá para mostrar o antes e o depois. Se quiser lá entrar lá para ver, tá bom? Que até nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.